Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, Brasil! Olá, amigos produtores rurais, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro, quinta-feira, 11 de setembro de 2025. Uma tarde muito seca, de baixa umidade, principalmente aqui no Sudeste brasileiro, do Brasil Central. Os nossos computadores acabam de receber aqui um alerta da Defesa Civil, dizendo que nós estamos com uma umidade, alerta severo. Pode encher a tela, Gleidson. Defesa Civil, perigo, umidade do ar em nível crítico, alto risco de incêndios florestais. Beba água aí, pelo amor de Deus, não façam queimadas, pelo amor de Deus. Aqui a situação aqui do Mato Dentro está bem em linha do que a Defesa Civil está nos avisando. Um tempo desértico aqui nesta quinta-feira, 11 de setembro de 2025. Vamos falar muito de tempo. Vamos falar das chuvas que estão se aproximando também. Vamos falar, inclusive, de chuvas para o Mato Piba mais à frente, para outubro. Teremos aí mais uma edição da entrevista feita pela meteorologista desrebrante ao Sérgio Braga. Tudo isso na nossa especialidade, que é tempo. Vamos falar também de dinheiro. Mas, principalmente, nós vamos falar do agro brasileiro com duas telas que nos enchem de felicidade. Vamos para Palotina. Vamos lá para o oeste do Paraná, com duas fotos enviadas lá no grupo do Agrotempo do Paraná pelo Luiz Delay. Olha que beleza, olha a soja já brotando em Palotina, no oeste do Paraná. Que beleza, que cena linda. E nós temos aí muita esperança de ter uma safra encaixada. Vamos depois falar sobre os perigos, as dificuldades, porque também as chuvas não são generalizadas para todos, sempre são chuvas pontuais, infelizmente, mas é uma excelente notícia. Repete aí, Gleidson, põe de novo a sojinha brotando, olha que beleza, põe aí, olha que coisa linda, enche a tela, enche a tela. Olha as meninas aí, que beleza. Olha, um solo, né, com palhadas do milho, tudo indicando que vamos ter fertilidade e vamos ter, com a graça de Deus, mais uma safra maravilhosa para o nosso país, que precisa muito. Um país que está dividido, com os ódios saltando, pelo menos nas mídias, né, na internet, nas trocas de mensagens, onde as agressões, principalmente da esquerda, que ficou ofendida, olha a expressão, com as decisões do juiz Luiz Fux de ontem. E hoje nós temos a continuidade do julgamento do presidente Bolsonaro. Está 2-1, então essa é a manchete da Investing. Fux vota para inocentar Bolsonaro de todas as acusações em julgamento de golpe. Placar está 2-1 pela condenação. E acontece o seguinte: o que está em dúvida é como será a tramitação a partir de agora, porque, claro, também se dá como certo os votos da ministra Carmen Lúcia e do ministro Zanin, ex-advogado de Lula, pela condenação de Bolsonaro. Então, o placar terminaria nessa primeira turma do STF de 4-1. Só que, a partir do enunciado da condenação do presidente Bolsonaro, o tempo vai correr, porque com o voto, ainda mais apesar do voto do Luiz Fux, fica certo que os advogados de Bolsonaro e também dos demais réus vão entrar com embargos de declaração, embargos infringentes, e tudo isso vai ser encaminhado para o plenário dessa primeira turma, onde o relator é o Alexandre de Moraes, e aí vai ficar aquela discussão.
Será que ele vai aceitar os embargos, não vai aceitar? Para depois disso vem a discussão sobre a dosimetria das penas, para depois finalmente ter o trânsito em julgado. Só aí será anunciada a provável prisão do presidente Bolsonaro. Mas até lá vai correr o tempo político e vai estar em julgamento não só os recursos em cima da declaração de ontem, do voto declarado ontem de Luiz Fux, como também, evidentemente, o debate lá no Congresso em torno da anistia. Esse grande fôlego que foi conseguido ontem com a posição de Luiz Fux. O Gleidson, já temos aí a nossa enquete de hoje, porque a nossa enquete está em cima das frases do Luiz Fux. Podemos chamar a enquete? Podemos estar aí a enquete de hoje para que vocês nos ajudem a nos orientar editorialmente aqui no nosso programa. Estamos perguntando para você qual frase do ministro Fux foi mais marcante. A alternativa 1, Luiz Fux disse: a sociedade só triunfa com julgamentos justos. Faltou essa aí, Davi. Sociedade triunfa com julgamento justo ou julgamentos justos. Alternativa 2, não compete ao STF realizar juízo político. Quando o Fux disse isso, ele olhou para o Alexandre de Moraes. 3, terceira alternativa. Olha que lição, hein? Que aula, né, jurídica ontem do Luiz Fux. Terceira alternativa, o julgador não pode ser confundido com político. Né? E, essencialmente, né, recorrendo até as declarações universais dos direitos dos homens, o Luiz Fux disse que a Constituição vale para todos e protege a todos. Foi preciso lembrar a base da justiça no Brasil e da universal com essa frase. Então, 4 alternativas para você votar na nossa enquete. Alternativa 1, a sociedade triunfa com julgamento justo. Alternativa 2, não compete ao STF realizar juízo político. Alternativa 3, julgador não pode ser confundido com político e Constituição vale para todos e protege a todos. Qual a frase mais marcante, mais contundente, que ficou para a história, no seu entendimento, você que está conosco aqui no nosso Tempo e Dinheiro? Votem aí. Você que está em outra plataforma, entre através do seu celular no YouTube para você voltar e aí você continua na plataforma que você preferir. Bom, falamos de política, falamos de tempo, vamos falar mais de tempo, mas vamos falar também de dinheiro. Na manchete da Reuters, vendas no varejo do Brasil recuam em julho, em linha com o esperado. As vendas do varejo marcaram o 4º mês consecutivo de queda em julho, fornecendo mais um indicativo do esfriamento gradual da atividade na abertura do 3º trimestre, mostrando dados do Instituto do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com o esfriamento, se espera uma redução das taxas de juros, porque a sociedade não está suportando essas taxas de 15% das taxas de juros oficiais, a básica, a Selic, 15% que está sufocando o meu Brasil. Enquanto isso, também que está sufocando é o calor. Então, vamos falar de tempo. A manchete diz do G1, calor e tempo firme predominam no país, frente fria chega na sexta e derruba temperaturas no sul e sudeste. Então, a frente vai avançar na sexta-feira. Vamos a São Paulo saber do Sérgio Braga se até a sexta-feira você se aguenta aí, Sérgio. Boa tarde. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. A temperatura está começando a subir um pouco mais. Esse calorão está bem abafado, está difícil, inclusive, de respirar tranquilamente. Muita água nessa hora, João Batista. A previsão, Exatamente. inclusive, da própria Folha de São Paulo mostra que as temperaturas devem subir, ter máxima de 29 graus aqui em São Paulo. O tempo está muito seco e a umidade do ar está baixando cada vez mais, inclusive com esse alerta recebido aí nos principais, né, por SMS da Defesa Civil em várias regiões do estado de São Paulo, inclusive aqui na capital. Agora, complicada está a situação no Centro-Oeste, continua com temperaturas batendo os 40 graus em alguns casos e a umidade baixíssima por lá também, João. É muita poeira quando tem o amanhecer, né? Logo na entrada do sol, na subida do sol, o tempo fica todo avermelhado. Isso a gente pode ver na foto que o meu amigo Amarildo Deliberale nos mandou de Novo Mundo, lá no noroeste de Mato Grosso. Lá no noroeste de Mato Grosso, o dia começou assim. Veja a foto do Amarildo Deliberale. Bom dia, João Batista. Dia 11 de setembro, dia amanhecendo.
na Fazenda Paulista, aqui em Novo Mundo, Mato Grosso. Nova fronteira agrícola. Olha que dia bonito que tá prometendo. Vamos em frente, João Batista. E o marido mostrando aí um mamoeiro igual o meu aqui também, altão. Muito bem, marido, teremos mamões. Ok, vamos em frente, né, com essa imagem fantástica, com aquela imagem da soja também fantástica. Agora a terceira imagem fantástica, que é a nossa bandeira, a imagem do nosso Brasil, com a frase que abre sempre o nosso programa, a certeza de que o Brasil vencerá, principalmente com o esforço dos amigos produtores que nos assistem e nos apoiam aqui no Tempo e Dinheiro. Dito isso, o Brasil vencerá. Gleidson Ricardo, nosso editor. Vamos em frente com mais edição do Tempo e Dinheiro no ar. Quinta-feira, 11 de setembro de 2025, tempo seco, mas é assim que nós vamos com mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Sejam todos bem-vindos, portanto, e imediatamente vamos aos destaques dos nossos especialistas, começando pelo Vlamir Brandalize, que continua lá em cima, lá em Balsas, no Maranhão. Vlamir. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, João Batista, estamos aqui em Balsas, Maranhão, 40 graus, tempo seco. Vamos lá, hoje o Mercadão de Chicago está se protegendo, amanhã é dia de relatório de oferta e demanda do USDA, hoje leve alta pela manhã. O mercado brasileiro segue com poucas novidades, alguns indicativos de Porto pagando até uns 50 centavos melhor, mas não tem grandes alteração, balcão igual a ontem. Os negócios estão fluindo, um pouco mais lento do que estava em julho e agosto, mas melhorou o ritmo. No começo da semana estava lento, agora está um pouquinho melhor, o produtor aproveitando, vamos dizer assim, um cavalinho levemente encilhado passando e o produtor está aproveitando, porque lá na frente pode ter acomodação de negócio. Segue aí na calmaria, de lado, todo mundo de olho, e lá, isso aí, que temos aí o Mercadão. Já tudo isso no Tempo e Dinheiro, esperamos vocês. Vamos ter mudança de padrão na chuva a partir do dia 15, 20 de outubro para frente. Vejam tudo aqui na previsão. No mercado do boi gordo, a pressão segue agora nesta segunda semana do mês de setembro. A queda registrada em alguns casos de até R$ 5,00 por arroba. Daqui a pouco a gente traz essas informações, mas antes aquele giro. Vamos à Bolsa de Chicago, também Nova York, começando pela soja na Bolsa de Chicago, que nesse momento segue em alta de 0,95% a $10, 34,75. Milho negociado na estabilidade, 0,02% de alta a $4, 17,10. Trigo, alta de 0,53% aos $5, 17,75. Recua ligeiramente o café em Nova York, depois da alta de ontem, 387,38, 0,10 de queda, enquanto que Robusta sobe na Bolsa de Londres. Daqui a pouquinho as cotações do café Robusta. O açúcar recua 0,56% a 15,84. Algodão sobe 0,43% a 66,97. Petróleo, queda de quase 2%, $62,41. O ouro recua 0,25% a $3.672,97 por onça Troy. Quanto ao mercado cambial, o dólar nesse momento recua 0,60% a R$ 5,37+60. Quanto ao mercado do índice Bovespa, aliás, mercado acionário, lá na B3 já chegou a beliscar aos 144 mil pontos, agora recua um pouco, mas mesmo assim a alta registrada para o índice Bovespa, 143.578 pontos, com uma expectativa também de um consumo menor e a expectativa ainda muito alongada de uma taxa de juros reduzida aqui no Brasil, mas de olho na taxa de juros dos Estados Unidos, que pode ter uma redução com os dados econômicos apresentados por lá nessa semana. Agora, quanto ao mercado da soja mais uma vez, $10, 34,75, 0,93 ou 0,95 de alta. Novembro sobe, assim como demais posições. E o café em Londres, Gleidson, nesse momento a alta, apagou, mas eu confiro aqui, 0,60% de alta a $4.525.
por tonelada. Tá aí, mas na sequência a gente confere, mas está descolado o café arábica de Nova York com o café robusta na Bolsa de Londres. Nós temos o mercado do boi gordo, Gleidson, vamos lá, as cotações a futuro lá na B3, todas as posições em queda, 305,25 setembro, outubro, arroba 311,50, novembro, R$320, dezembro, que já chegou a passar dos 330, hoje é negociada R$325, e o mercado físico hoje apresentou duas praças em queda e uma em alta, 307,50, São Paulo, Barretos, Araçatuba, Espírito Santo, a média do estado, 282,50, Rio de Janeiro, 313,50 no prazo, MT ao Norte, 298,50. Daqui a pouquinho temos a participação direto do Iberville Neto e também da Isabela Zavatti, direto do CPE, comentando o mercado do boi gordo nesta quinta-feira quente, João Batista. Pois é, olhando os preços aí do boi gordo, quando o mercado do boi gordo era bem divididinho entre safra e entre safra, o mês de outubro, né, entre safra, era fundamental para o mercado. Agora está todo misturado, graças, né, ao desfrute acelerado do nosso plantel. Mas o preço que o Sérgio colocou na tela aí, que está na B3 para outubro, 311,50. Não são aqueles 350 que o mercado esperava, né, Sérgio? 311. Agora, pessoal da pecuária, eu tenho uma bela novidade aqui, nós do Tempo e Dinheiro temos uma bela novidade. Vou pedir para o Gleidson colocar o boizão, o tourão na tela. O Tempo e Dinheiro está sendo convidado, já está acertado que nós teremos uma transmissão exclusiva pelo Tempo e Dinheiro de um encontro técnico, de um aprimoramento de uma das raças mais tradicionais do nosso Brasil, que é o caracu, que agora é caracu mocho, com desfrute muito mais rápido, docilidade, porque é mocho e também é característica da raça, e com uma carne especial, caracu mocho com marmoreio, né? Portanto, o Tempo e Dinheiro vai transmitir um encontro técnico que vai acontecer lá em Orlândia na sexta-feira que vem, não amanhã, na outra sexta-feira, com exclusividade pelos canais do Tempo e Dinheiro. Essa raça tradicional, né? O caracu veio com as caravelas, ficou sendo conhecido como uma raça leiteira, se transformou numa raça produtora de carne de excelência com marmoreio e é mocho, né? Uma especialidade, um cruzamento, uma ascensão da pecuária brasileira, agora com o caracu mocho. Daqui a pouco nós vamos falar com o Celso Junqueira, do grupo de criadores do Mocho Caracu, conosco aqui, exclusivo do Tempo e Dinheiro. Que felicidade, que muito bom, é uma honra para nós aqui do Tempo e Dinheiro, vamos falar sobre isso já já. Bom, outro detalhe, sempre a gente lembrando, né, esse é o espaço para você, por favor, participar do nosso Clube do Tempo e Dinheiro. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil, é uma comunidade de 15 grupos com informações praticamente a todo instante, em tempo real, focado no seu negócio, um grupo de pecuária, um grupo de soja, um grupo de arroz e feijão, um grupo de política, de sustentabilidade, de clima. Você escolhe o grupo da sua preferência ou participa de todos, incluindo até mesmo o nosso site. Você tem direito de entrar nas páginas exclusivas do nosso site com os preços da pecuária fornecidos pelo CPEA. E, com muita exclusividade, também os preços nos portos, no caso da soja, né, com os prêmios, é uma exclusividade do Clube do Tempo e Dinheiro. Então, quer saber como é que está os prêmios, como é que estão os prêmios antes de você negociar? Entre no clube. Gleidson, o telefone do clube está aí na tela, 199-9813-2915. Mande uma mensagem para esse telefone, a dona Léa da Luz vai ter a honra de colocar o senhor no nosso clube, né, como assinante, e você tem 7 dias grátis para experimentar. Então, entre no clube, apoie o Tempo e Dinheiro para que nós possamos, em troca, estarmos dando a você, amigo produtor e produtora, o melhor serviço do agro brasileiro em tempo real. Dito isso, vamos agora, daqui a pouco nós vamos passar por uma parcial da nossa enquete. Podemos dar uma parcial já, Gleidson? Já poderemos... Vamos ou não? Passo depois. Então vamos fazer o seguinte, vamos ao Giro Rural com as principais manchetes do agro, daqui a pouco a primeira parcial da nossa enquete de hoje, focando qual frase mais contundente, mais marcante do ministro Luiz Fux, proferida no seu voto de ontem. Vamos às notícias, as manchetes
do Giro Rural com base no Notícias Agrícolas. Giro no ar. Fraca demanda mantém pressão sobre valores, mas oferta sinaliza recuo para os preços da tilápia. Quanto às exportações, o volume embarcado caiu fortemente em agosto para 797 toneladas, 40,6% menos que no mês anterior e 41,3% em relação ao mesmo período de 2024. Boi CPEA, em meio à baixa liquidez, preços seguem estáveis. Suíno CPEA, Vivo inicia setembro com a maior média mensal desde 2024. Abate de bovinos cresce 3,9% no segundo trimestre de 2025. Em relação ao primeiro trimestre desse ano, o incremento foi de 5,5%. O abate de suínos também tem alta e alcança o melhor resultado trimestral da série histórica. Arroz CPEA. Preços são os menores desde janeiro de 2022 e a média do indicador do arroz em casca CPEA-IRGA, 58% de grãos inteiros, pagamento à vista, encerrou a primeira semana de setembro a R$ 66,52, o menor valor desde janeiro de 2022. No Metrópolis, entre aspas, prontos para repelir, diz primeiro-ministro da Polônia após invasão russa. Declaração de Donald Tusk ocorre após o abate de drones russos que... Sim, portanto, estão aí. Daqui a pouquinho a gente volta em contato com João Batista Oliva. E depois desse giro de informações, nós teremos ainda a parcial da enquete de hoje, mas nós temos as manchetes, também as manchetes dos principais jornais, e é o que a gente passa a exibir agora. O Gleidson vai colocar no ar. Daqui a pouquinho João Batista Oliva retoma o contato conosco. Vamos às manchetes de hoje, Gleidson. Caiu. No Metrópolis, entre aspas, prontos para repelir, diz primeiro-ministro da Polônia após invasão russa. Declaração de Donald Tusk ocorre após o abate de drones russos que invadiram o espaço aéreo do país. O premier invocou consultas com a OTAN. Da Veja, Nepal mergulha em caos. Inclusive, essas manchetes foram destacadas pelo próprio Tempo e Dinheiro na edição de ontem, mas nós temos um giro novo com as informações dos principais jornais hoje. Vamos lá, Gleidson. A Revista Oeste, STF, retoma julgamento de Bolsonaro com voto de Carmen Lúcia. O placar está com 2 votos favoráveis à condenação e 1 contra voto de Luiz Fux. Revista Oeste. Morre Charlie Kirk, conservador pró-Trump, depois de ser baleado. Ele estava num evento na Universidade de Utah quando foi atingido no pescoço por um tiro. Do jornal Globo, Trump chama a morte de Charlie Kirk de momento sombrio e promete caçada a atirador. Influenciador conservador foi morto a tiro durante evento em Universidade de Utah. O presidente ordenou bandeiras a meio mastro. Da Revista Oeste, deputados brasileiros lamentam a morte de Charlie Kirk, vítima de perseguição nos Estados Unidos. Os parlamentares afirmam que o ataque a tiros foi e visa silenciar líderes de direita como Trump. Da Revista Oeste, Black Lives Matter diz que oprimidos têm direito à violência. O movimento se manifestou depois de assassinato de refugiada ucraniana nos Estados Unidos por um homem com histórico de 14 prisões anteriores. Da Folha de São Paulo, Estados Unidos retiram tarifa de 10% sobre celulose, o que beneficia a indústria brasileira. Estão incluídos 3 tipos de celulose que representam 90% do que é exportado pelo Brasil. Da Revista Oeste, Lula volta a provocar Trump. O petista já debochou do presidente norte-americano em eventos anteriores e defendeu uma moeda alternativa ao dólar. Do Metrópolis, família Moraes compra mansão por 12 milhões de reais em Brasília.
A mansão comprada pela família do ministro do STF, Alexandre de Moraes, em Brasília, tem 725 metros quadrados e foi adquirida no fim de agosto de 2025, segundo reportagem do jornal Metrópolis. O meu destaque mesmo é essa provocação de Lula ao presidente americano Donald Trump. É um dia muito ruim para o Lula fazer isso, porque o assassinato do jovem líder conservador americano, o Kirk, faz com que o Charlie Kirk, pode colocar na tela a manchete da Gazeta do Povo, segundo o Trump, o assassinato de Charlie Kirk é fruto do ódio da esquerda contra conservadores. E o Charlie Kirk era muito próximo ao Donald Trump, próximo do filho mais velho do Donald Trump, e o presidente americano viu esse assassinato como se fosse uma ofensa a ele, uma ameaça a ele, a sua família, e ele está muito sentido, ordenando investigações rápidas e querendo pena de morte para os assassinos ou o assassino. O fato que isso demonstra, como está dizendo aí a manchete da Gazeta do Povo, uma reação de ódio da esquerda contra conservadores. Mas também sejamos justos, né? Aqui no Brasil há uma batalha nesse instante, de ontem para hoje, depois do voto do ministro Luiz Fux, entre os conservadores, a direita e a esquerda, aflorando cada vez mais as agressões e o ódio, né? No caso específico do Charlie Kirk, a gente tem um entendimento que ele foi assassinado por ter ideias próprias, por ter promovido o debate democrático e, principalmente, fomentar o raciocínio, exigindo e estimulando as pessoas que se coloquem a pensar, a refletir, olhar pela janela, ver se sua vida está indo muito bem ou está indo muito mal, qual é a vida que você quer para a sua família, para você, para os seus descendentes, qual é o futuro que você quer para a nossa sociedade. Isso tudo acirra os ânimos e a gente precisa, mais do que nunca, passar uma mensagem de paz, de tranquilidade, e como deixou como o seu legado o Charlie Kirk, vamos pensar como é a vida que nós queremos, claro, mas também, principalmente, agir. Outro destaque, no caso do presidente Bolsonaro, depois do ministro Luiz Fux pedir a anulação do processo contra Bolsonaro, acentuando aquilo que nós defendemos sempre aqui no Tempo e Dinheiro, dizendo que não há provas contra o Bolsonaro, essa acusação não se sustenta. Então, brilhantemente, o ministro Luiz Fux pediu a extinção da acusação por N motivos, principalmente não ter provas. No entanto, daqui a pouco, 14 horas, teremos a continuidade do julgamento na primeira turma e a gente dá como certo que os dois votos a seguir da ministra Carmen Lúcia e também do ministro Zanin serão contra o presidente Bolsonaro. Daí vem aquela nova condição hoje, que com o voto do ministro Luiz Fux, haverá possibilidade da defesa de Bolsonaro e dos demais réus entrar com embargos de declaração, embargos infringentes, que venha a ser uma discussão em torno do que foi dito, que foi estabelecido, enfim, dos debates que estão ocorrendo na primeira turma. Isso tudo pode levar a decisões protelatórias, pode fazer com que o julgamento final seja estendido, o prazo seja estendido, porque depois ainda tem a discussão sobre o tamanho da dose das penas que serão impostas pelo Alexandre de Moraes para os acusados. Então, tudo isso vai dar tempo também do tempo político, como a gente chama, que é o tempo da discussão em torno do julgamento, do voto de Luiz Fux e, principalmente, do Congresso decidir pela anistia ampla, geral e restrita, incluindo o presidente Bolsonaro, que pode ter o seu nome de volta à cédula para as eleições do ano que vem. Esse é o cenário que nós temos na política. E para completar aqui o nosso raciocínio, a nossa mensagem em forma de editorial, nós estamos perguntando para você na nossa enquete qual das frases que o ministro Luiz Fux proferiu ontem foi a mais contundente, aquela que mais te marcou. Nós estamos dando 4 sugestões, essa é a primeira prévia, já 287 pessoas já votaram. A primeira frase é: a sociedade vence com justiça, 14% das opções.
A segunda frase, política não é papel do STF, está tendo 28% das opções. A terceira frase, papel de juiz não é político, não é de ser político, 21%. E aquela frase que recorre, claro, ao papel, que inclusive está na ONU, né, na Declaração Universal dos Direitos dos Homens, a Constituição vale para todos, para tudo e para todos, né? É o que diz a nossa Constituição no artigo 5º. Essa é a frase mais marcante que está sendo escolhida preferencialmente pelos nossos telespectadores aqui do Tempo e Dinheiro. 325 votos, Constituição vale para todos, é a preferência, mas você pode votar, por favor, vote, a nossa enquete está aberta no YouTube, estamos perguntando quais são, pode colocar as perguntas, Gleidson, 4 alternativas para escolher. Bolsonaro, a sociedade triunfa com julgamentos justos, não compete ao STF realizar juízo político. Terceira alternativa, julgador não pode ser confundido com político. E a quarta alternativa, Constituição vale para todos e protege a todos. A frase completa é essa que está aí na proposta. Você vota nessas 4 alternativas e a gente fica muito feliz e satisfeito com a sua participação. Muito bem. Dito isso, vamos chamar o Sérgio Braga, porque aqui é Tempo e Dinheiro. O tempo hoje no ar, Sérgio. Começamos pelo destaque desse tempo seco e baixa umidade. A revista Oeste fala sobre níveis. Um clima de deserto coloca o Sudeste em alerta nesta quinta-feira. Minas Gerais, São Paulo registram índices abaixo de 10%. E do Notícias Agrícolas, falando sobre o tempo seco, que se mantém também sobre o Centro-Oeste. E alertas chegam também ao Norte, Nordeste e Sudeste. A gente observa essa faixa, toda ela amarela, com essa situação crítica de baixa umidade do ar e o tempo muito quente e seco. O mapa do IMET mostra exatamente a situação nesta quinta-feira, com as chuvas registradas. Aliás, esse é o alerta, primeiro, né? Mostrando aquele ponto mais avermelhado, onde tem a situação mais complicada, com o tempo mais seco. Tem chuvas registradas ao norte, chegam um pouquinho em algumas regiões do norte e até mesmo Mato Grosso, e tem a faixa litorânea com chuva registrada em alguns pontos do Nordeste, das principais capitais do Nordeste, na faixa litorânea. Brasil Central seco. Vamos ao tempo, agora um satélite em tempo real. Está mostrando exatamente que, está pulando esse satélite hoje, mas vamos lá. Tem a tela aí mostrando aquilo que a gente comentava, e aí sim, mostrando em tempo real que tem chuvas registradas chegando pelo oeste do estado de Santa Catarina, vindas do sul, né, do Paraguai, indo para o estado de Santa Catarina, uma faixa também de umidade atingindo a região norte do estado de Mato Grosso. Será que é chuva ou será que são nuvens apenas? Mas chuva registrada na região amazônica, principalmente no Amazonas, nesse momento. Demais regiões, o tempo segue seco. Tem alguma umidade também na faixa leste do Nordeste. A temperatura está aí, portanto, e a previsão do tempo para os próximos 7 dias você acompanha agora. A previsão do tempo vai desta sexta-feira, dia 12, até a próxima quinta-feira, dia 18, com chuvas concentradas na região norte do Brasil, pontualmente aparecendo em algumas regiões do estado de Mato Grosso, Pará também, em algumas regiões da Bahia, a partir do próximo dia 13, sábado. Pontualmente, chuvas registradas também a partir do dia 14, 13 e 14, na faixa leste do estado da Bahia, assim como no norte do Espírito Santo. A partir do dia 14, uma nova frente fria se avança pelo sul do Brasil, atinge pontualmente algumas regiões do estado do Rio Grande do Sul e chegam até mesmo o estado de Santa Catarina no dia 15, próxima segunda-feira, com intensidade e chuvas volumosas também a partir do dia 16, terça-feira, sobre os estados do Sul. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná avançam também para boa parte do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e até mesmo a faixa sul do estado do Espírito Santo. A partir do dia 18, próxima quinta-feira, Brasil Central continua com a situação de clima seco, chuvas pontuais registradas na região norte do litoral do estado de São Paulo, assim como no Rio de Janeiro e norte do Brasil. Vamos direto à Serra Catarinense com Ronaldo Coutinho. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. Nós temos aqui, até o dia 15, de 11 a 15, tu vê que tem um espaço grande aqui no Brasil
de quase nada de chuva. Essa chuva aqui no sul praticamente é mais nuvens do que chuva. Eu acredito mais nessa faixa aqui, ó. E no domingo, Paraná, Santa Catarina, pouco ou nenhuma chuva de hoje até sábado. Domingo pode ter alguma coisinha aqui, domingo ou segunda-feira, principalmente, é que a chuva começa a avançar mais. Semana que vem muda o padrão. Aqui no litoral do Brasil também pouca chuva, no litoral do Nordeste a chuva se concentra mais. E aqui, que nem eu falei, a mudança de padrão é do dia 15 para frente. Começa o quê? A umidade começa a se espalhar aqui pelo Brasil, dando início à transição da estação seca para a estação chuvosa. Então, a época das chuvas começa agora a ganhar mais força, já está ganhando força aqui no Amazonas, Acre, Rondônia, e vai espalhando. Aqui é de 11 a 25, boa parte dessa chuva aqui vai vir ali entre 18, 20 para frente. Depois do dia 20, a chuva também vai chegando aqui no Tocantins, aqui no Goiás, em toda essa região, aqui no Mato Grosso espalha mais, no centro-norte de São Paulo, na área do café aqui em Minas, sul de Minas, toda a região leste, sudeste e sul de Minas Gerais, Rio, Espírito Santo, ganha mais chuva aqui no sul do Brasil. Semana que vem é uma semana mais chatinha, já está indicando chuva ali na segunda e terça. Aqui no norte de Minas também as primeiras chuvas aqui, ó, no oeste da Bahia, sudoeste da Bahia, aqui parte do Maranhão, Piauí, principalmente Tocantins. Então, começa aos poucos o que? A descer a umidade nessa direção aqui. À medida que a gente vai avançando em direção à segunda quinzena e final de setembro, vai melhorando a chuva. É óbvio que é início da estação chuvosa, não vão querer que dê 100, 200 milímetros. Não, são chuvas normais para a época do ano, um pouquinho acima do padrão. Como a gente vai ver aqui, ó. Na anomalia, nós temos o que, ó? Já vai ficando positivo aqui no oeste do Amazonas, Acre, Rondônia, ó, boa parte do Mato Grosso, sul do Pará. Aqui ainda fica negativo por causa dessa semana aqui, mas já diminuiu em relação a ontem. E aqui no sul fica acima do normal, principalmente no Rio Grande do Sul. Se nós pegarmos do dia 19 ao dia 25, tudo isso aqui fica de normal acima da média, principalmente aqui e um pouco aqui no litoral. No Nordeste, dentro do padrão. Outra coisa, temperatura. Vamos ter calorão aqui, ó. Nessa área aqui, temperaturas máximas de 35, 40, aqui na região do sul do Pará, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, essa parte aqui, ó, e também aqui norte, Mato Grosso, toda essa região aqui, máximas que podem chegar até 40, 43 pontualmente. Então vamos ter calor forte nessa área. Aqui ainda tem um reflexo do ar frio que está dominando a gente. E vamos ter um reforço de ar frio. Tem uma frente fria seca passando aqui, ela vai trazer um ar frio, e nessa região aqui, ó, de Santa Catarina, aqui no sul, topo de Santa Catarina, região do Rio Grande do Sul, Campos de Palmas, sul do Paraná, e em algumas áreas aqui poderemos ter geada nessa sexta e sábado e domingo. Hoje teve geada, deu 6 décimos negativos em Bom Jardim, e também chegou perto de zero aqui nos Campos de Palmas. Deu geada nessa região e deu geada aqui no topo do Rio Grande do Sul e talvez aqui no sul do Rio Grande, Pinheiro Machado. Florianópolis deu 7,7, Criciúma deu 6,5, aqui Curitiba ficou na faixa aí de 9, 11 graus e Porto Alegre ficou acima de 10. E também tivemos aqui 3, 4 graus em Porto Amazonas, São Mateus, no Planalto Norte Catarinense teve locais com 4, 5 graus, então fez frio nessa região. E vai fazer um frio razoável no amanhecer de sexta e sábado, com maior atenção aqui, ó, onde pode ter temperaturas de até 2 a 4 negativos em áreas de pomar. Então o pessoal vai ter que fazer combate e monitoramento contra a geada nessa sexta, sábado e talvez domingo. Na semana que vem já não é tão frio assim, mas ainda pode ter alguma geada lá por quarta-feira. Então estamos mudando o padrão na chuva, a chuva começando a voltar para o centro do Brasil, agora a partir do dia 15, 20 de setembro para frente. Vai começar a melhorar também no setor do café, a parte do Paulista, Mineira, ali no sul do Sudeste e sul de Goiás também, a chuva começa a aparecer. E torcer para que nessa entrada o granizo que porventura tiver, que caia no meio do mato, que infelizmente faz parte dessa época do ano. Da Climaterra, voltamos amanhã, Ronaldo Coutinho.
Muito bem, o que o Ronaldo mostrou, e a gente tem que acentuar, inclusive com o apoio das imagens da previsão e do satélite do Instituto Nacional de Meteorologia, é que as chuvas vão se espalhar mesmo depois do dia 19, porque nós mostramos até o dia 18 que tem de umidade é só no litoral do país. Já no Brasil Central, até o dia 18 nada, começa a melhorar do dia 19 para 20, mas vai ficar melhor mesmo, por isso que a gente alerta e pede atenção dos produtores lá para o final do mês, né, na virada de setembro para outubro. Daqui a pouco nós vamos trazer mais um trecho de previsão da Desrebrante, focada mais para o Matopiba. Depois do Vlamir Brandalize, a gente vem com a Desrebrante. Nesse instante, vamos chamar o intervalo, alertando que o foco de atenção está em Brasília, né? Porque nós estamos já começando a última fase do julgamento do presidente Bolsonaro, enquanto que lá na Câmara está correndo a CPMI do INSS com escândalos e mais escândalos nós estamos acompanhando. Rápido intervalo, daqui a pouco o Vlamir Brandalize, direto do Maranhão. Balsas. Vamos em frente, Gleidson. Tem uma dica para você melhorar o seu negócio. Consórcio LS Tractor. Venha saber mais. Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica. Faz um consórcio da LS Tractor. Você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar. Então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal. Aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Gostaria aqui de deixar um convite a vocês, produtores e técnicos e profissionais da área técnica aí do setor sucroalcooleiro do Brasil, aonde nós temos oferecendo aí ao produtor um protocolo para longevidade e alta produtividade. Gostaria de apresentar para vocês o nosso portfólio, aonde nós começamos no plantio ou no corte soqueira, aonde nós colocamos o Lotus Premium, agregado com NPK, com outros produtos à base de cálcio e magnésio. Foliar, nós temos o produto Impulse e mais o Gramínea, onde a gente traz ele a campo, solubilizamos esses produtos a campo e aplicamos via parte aérea da planta quando a planta estiver com 50 centímetros e depois a segunda aplicação quando essa planta chegar por volta de 1 metro, 1,20 metro, onde a gente complementa esse tratamento que é o tratamento completo da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções. Excelência em produtividade. Tempo e dinheiro, de volta com vocês. Quinta-feira, 11 de setembro de 2025, Vlamir Brandalize já lá em Balsas, prontinho para entrar conosco, mas antes vamos ver os preços da soja. Como é que estão os preços da soja? Opa! Melhoradinha, 8,5 de alta, 10,33. Mas o último tombo aí desse gráfico mostra uma coluna vermelha. O pessoal está comprando, está vendendo, realizando lucro, mas está nesse instante o vencimento novembro se sustentando a 10,33 com 88, 10,33 com 75, mas são 8,75 de alta na posição novembro, 0,85% de valor a mais para a soja novembro, mas não tem disparada. É compra e venda, tão somente. Mercado de lado lá em Chicago, essa é a posição novembro que nós estamos mostrando. Agora vamos mostrar as 4 posições tradicionais, as mais próximas lá em Chicago. O novembro 10,34, janeiro 10,53,5, o março 10,68 e o maio 10,81 com 75. Dias de alta em Chicago. E aqui na soja brasileira negociada na B3 Base Porto de Paranaguá,
Sacas de 60 quilos para novembro, 22,83, quase 1% de alta. Janeiro, 23,24, 0,82% de alta. E direto para Balsas, lá no Maranhão, quentíssimo. Vlamir Brandalize, notícias da soja no ar. Gleidson. Notícias da soja, com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize, Balsas, Maranhão chamando. Eita, você continua vermelhinho, hein? João, aqui a temperatura está mais de 40 graus, que eu sei que acho que eu teria que estar o quê? Ainda que estou vermelho, se duvidar, daqui a pouco estou marrom. Tá torradinho. Vlamir, muito bom. Mas, assim, antes de falar do mercado, como é que está a situação? Porque temos previsões oficiais de chuvas só para meados de outubro, mas o pessoal aí está contando com chuvas já nesse final de semana, Vlamir, aí em Palmas, Maranhão? Aqui a turma está acreditando que no fim de semana, começo de semana que vem, vai vir uma chuva. Não vai ser para todo mundo, mas parece ter uma parte de umas áreas aqui da região próxima de Balsas aqui que podem ter chuvas aí nesses próximos dias, nesses próximos 5 a 7 dias. Então, não vai ser generalizado, eles apontam que vai ser uma chuva localizada, mas já começaram a se animar, estão acreditando que vai ser um ano bom de clima, né, João, como está mostrando as previsões. E a safra provavelmente vai andar, né? O pessoal ainda está cauteloso, está tímido, está desconfiado. Tem muita reclamação com relação aos financiamentos, João. O governo a gente já sabia, né, João, com relação ao plano safra, né? Ele tinha que mostrar um plano safra recorde, que vinha maior volume de dinheiro da história. Então foi um pacotão de plano safra, mas na realidade nos bancos não está saindo nada. E o fato é que o governo ele não tem o dinheiro para fazer a equalização dos juros, né, João? Os juros real, taxa Selic, mas o custo desse dinheiro, o governo tem que desembolsar um recurso para cobrir a diferença, né? Você vai financiar o produtor 8, 10, 12% ao ano, mas a taxa Selic é 15%, mas o custo do dinheiro vai para 20%. Então, existe uma diferença que tem que ser coberta, e isso não está surgindo nenhum real aí do governo. O plano safra, segundo o povo daqui, ele foi só fantasioso de propaganda, e é isso que está acontecendo, e o produtor está se adaptando, né, João? Muito barter, o barter é a moeda de fazer a safra nessa temporada, isso que a gente está sentindo. Tá. Daqui a pouco também o Sérgio Braga vai trazer um trecho de uma entrevista que ele fez com o cafeicultor aqui de São Paulo, de Dois Córregos, o Wagner Donizete de Nato, onde ele está realmente contando o que você está descrevendo aí no Maranhão. Aqui em São Paulo é a mesma coisa. O Wagner vem de 4 safras frustradas do cafezal aqui de São Paulo por causa das secas, e aí quando vai fazer a operação de financiamento, os bancos fazem aquela proposta nojenta, faça aí uma operação casada, eu te dou aqui um empréstimozinho, mas a taxa lá em cima, se você comprar isso e aquilo. O Wagner de Nato, de Dois Córregos, explica e denuncia isso com muito dissabor, digamos assim. Então, daqui a pouco o Sérgio Braga vai mostrar isso. E também sobre clima que você narrou aí no Maranhão, eu chamo a atenção que após a sua entrevista, nós vamos colocar um trecho da previsão da meteorologista Desrebrante, específica para o Matopiba, falando para o Maranhão, dizendo, já vou antecipar, que as chuvas não vão chegar com essa intensidade agora na virada do mês, não, é só a meados de outubro. Daqui a pouco a gente mostra para os nossos amigos aqui do Tempo e Dinheiro. Agora vamos focar no mercado. Essa subida dos preços da soja em Chicago, você atribui a quê, Vlamir? 2 fatores, João. O mercado está olhando safra brasileira ainda patinando para plantar, né? O plantio do Brasil está bem lento. Mas outro fator aqui do Brasil que está interferindo lá hoje é o dólar, né? O dólar em queda de 0,5% aí mais, né? Queda do dólar no Brasil e hoje é véspera do relatório do USDA, né? Então isso está pesando mais para as agrícolas e esse fator é positivo porque hoje pela manhã o que se comentava em Chicago, João, é que as apostas são que a estimativa da safra amanhã dos Estados Unidos venha para menos de 116 milhões de toneladas. Existe estimativa de 115 milhões de toneladas. Então, bem abaixo do ano passado. O ano passado foi 118,8 milhões de toneladas. Então, isso está pesando,
Está dando argumento do farelo, que também está em alta, e automaticamente o mercado acreditando que a safra americana é bem menor, e isso vai fazer o quadro de oferta e demanda ficar mais ajustado, né? E eles acreditam que até o final de outubro, China e Estados Unidos entrem em acordo comercial e comecem os negócios com a soja americana para os chineses também. Então, esses são os fatores e são fatores positivos. Hoje o mercado está aí. Agora eu estava olhando há poucos minutos aí, de 8 a 10 pontos de alta. Então, é um véspera de mercado de relatório e o mercado sendo otimista, né, João? O mercado tinha caído nas últimas 2 semanas e hoje ele está fazendo uma proteção, né? Um mercado de proteção em função de que amanhã tem USDA e voltamos a andar bem pertinho dos 11 dólares lá no julho 26, João Batista. É que nem eu sempre tenho comentado, no curto prazo, julho 26, 11,20 é posição de fazer pegar uma posiçãozinha ali contra a queda. Então, por isso que eu já no teaser eu comentei que no mercado interno, como os balcões estão mantendo os níveis, também está naquele cavalinho encilhado aí, passando mais lento, mas é o momento, porque depois que a China desviar os seus navios lá para os portos do Golfo do México e buscar a soja americana, que deve ser lá para novembro, dezembro em diante, aí nós vamos ter um vazio de negócio por aqui, daí o produtor tem que estar esperto, porque hoje, João, nós temos 124 milhões de toneladas da safra negociada, é recorde histórico de volume, mas ainda tem 46 milhões de toneladas na mão do produtor, ou seja, tem muita soja ainda para dar tranquilidade à indústria esmagadora interna para trabalhar até a chegada da nova safra. Só para acentuar, você está dizendo assim, claro, os navios chineses chegaram para buscar a soja americana lá de novembro para frente, né, num curto espaço, porque depois começa a entrar o frio, mas os negócios na soja que podem modificar os preços só no final de outubro, foi isso que eu entendi? Em princípio, o que está se esperando que as negociações elas vão ocorrer somente depois que tiver o acordo comercial, né? Porque soja é um produto importantíssimo para os americanos na exportação, é uma carta na manga deles. Ao mesmo tempo, é uma carta na manga dos chineses, que são os maiores importadores mundiais. Com isso, esse produto certamente vai ficando para o final da fila, lá na negociação, né? Ele vai deixar para ser fechado muito em cima da hora do fechamento do acordo, né? Por isso que a China está comprando por aqui, né? Até o final de agosto, ela levou 78% da soja brasileira e foi para a China. Pois é, e nós temos a manchete do Notícias Agrícolas, o Gleides vai colocar no ar, dando conta que a Conab está divulgando o 12º levantamento da safra de grãos. O anúncio traz dados sobre produção, produtividade, área plantada. As informações dão conta que em termos de grãos, nós estamos atingindo 350 milhões de toneladas que foram colhidas na safra 24-25, um volume colhido na atual safra superior ao ciclo, quase 50 milhões superior ao ciclo 23-24. Então, assim, desse total de 350, tem 50 milhões a mais comparado ao ano anterior, impulsionado pelas lavouras de soja, milho, arroz e algodão, Dom Vlamir. Soja, milho e algodão temos recorde histórico de safra, né, João? Então, e o próprio arroz também, né, recorde de safra. Então, isso pesa, né, esse aumento de 50 milhões de toneladas. Mas esse é o básico, né, João? Nós temos que aumentar a capacidade de embarque nos portos, né? Como a gente aumentou aí 50 milhões de toneladas, de 300 para 350, então isso é um avanço bem importante aí da produção. Então nós teríamos que aumentar muito a capacidade de embarques nos portos para a gente conseguir dar fluxos e atender o mundo, né, João? Aqui no Maranhão o pessoal reclama muito, tem dificuldade dos embarques também. Daqui a pouco tempo também começa a fechar os navios, né? Não tem mais navios para nomear para cá e eles estão sofrendo também com relação à capacidade de embarque também, que já estrangulou por aqui, né? O Maranhão também está estrangulado, João, é o Brasil inteiro estrangulado. A porta de saída está muito pequena pelo tamanho da produção que a gente faz dentro, né? E já está vindo a produção. Gleidson, repete aí as fotos de Palotina, enviado pelo Luiz Delay lá no grupo Agrotempo do Paraná. O Luiz Delay colocou 2 telas da soja brotando lá no oeste do Paraná,
Veja aí, ô Vlamir. Olha aí as meninas chegando aí, Vlamir. Olha que coisa bonita. Tá Bonito! Tá... Ô João, tá muito bonito. Tá fazendo falta aí aquela narração do Luiz Delay quando chove em Palotina. Chuva em Palotina. Ei, Luíso, mandar pra gente aí, chuvas em Palotina. Muito bem. Vlamir Brandalize, negócios no Brasil. Temos negócios, portanto, o cavalinho está meio triste, mas tem negócios. Tem negócios aí. A semana começou tímida, mas já estamos aí com quase mais ou menos 500 mil toneladas de soja negociada essa semana. E até amanhã ainda tem tempo de negociar mais. Eu acho que vai, até amanhã à tarde, aí vai fechar mais umas 200 mil toneladas, João. Então vai dar umas 700 mil aí na semana. É um bom volume para a semana, porque é uma semana já tradicional de embarques já e vendas menores. Mas tem muita soja, né? Então por isso que o produtor... a gente está vendo o produtor agora começando a correr atrás dos últimos insumos. Muito insumo ainda não girou, João. Esse ano está atrasado os negócios. A safra nova está muito atrasada, a comercialização. O produtor acabou segurando as vendas. Então, essa semana ainda vai girar muito negócio. O produtor vai aproveitar as cotações aí, porque nós estamos em níveis bons de preços, né? Na média, estamos dentro dos melhores momentos do ano, né? Bom, então tá. Nós estamos com a tela aí o GC na tela, sugerindo a você para saber dos prêmios nos portos, que é uma exclusividade do Clube do Tempo e Dinheiro. O telefone está na tela, 199-9813-2915. Você entra, tem 7 dias grátis para experimentar e você já vai para o grupo de soja, onde a Brandalize Consulting nos passa uma informação preciosa, que são os prêmios nos portos. Só nós temos. Então, antes de negociar, veja o diferencial que você pode ter sabendo dos prêmios dos portos. Entre no clube. Vou repetir o telefone bem devagarinho para você mandar uma mensagem para a dona Leia. Quero experimentar. Né? Mande essa mensagem. Quero experimentar. 199-9813-2915. 199-9813-2915. Mas, ô Vlamir, deixa eu fazer uma reclamação com seus amigos aí de Palmas. Parece aquele pessoal do time aí que recebe muita massagem e joga pouco. Eles estão consumindo a nossa informação, mas não estão entrando no clube. É isso mesmo, Vlamir? Olha, João Batista, da parte do pessoal que a gente gravou ali, 2 que conversaram comigo, diz que estão no clube. Até parece que ia mandar uma foto lá. Ele falou, vou colocar uma foto minha e tua aí já lá no clube. Parece que ele ia mandar para o clube ali, não? Pode mandar um vídeo gravado no horizontal e a gente, sabe, grava uma mensagem para a gente. Você que usa o nosso clube, conte a sua experiência. Agora, o pessoal, tirando, claro, essa brincadeira sobre o clube, a nossa audiência aí está muito boa, né, Vlamir? 100%, João Batista. Hoje, no grupo que estava lá, era 100%. O duro que, pelo jeito que estão levando, o pessoal, o produtor me falando, você sempre almoça comigo, eu também, você almoça comigo, eu vou ficar muito gordo de almoçar com tanta gente assim. Vamos ver então o vídeo que o Vlamir gravou com o pessoal que nos assiste, produtores de Palmas, Maranhão, no ar. João Batista, estamos aqui em Balsas. E o pessoal, não perca o programa, ele quer mandar aí, como é que se diz aí, vamos em frente? Vamos em frente! Vamos em frente! Vlamir, eu falei Palmas, Tocantins, é Balsas, Maranhão, desculpa. Quem fala demais dá bom dia para cavalo, erra Balsas por Palmas, né? Desculpa aí, pessoal de Balsas, viva o Maranhão! E vamos em frente, Vlamir. É isso aí, João Batista. Vamos lá, vamos pro milho, João, vamos pro milho que vai começar de tarde aqui, novo evento aqui. Tá bom, vai começar o novo evento, vamos aos preços do milho. Setembro, $3,97 por bushel no milho americano. Primeiro vencimento saindo da tela no vermelho. O dezembro, 4,18. Março, 4,35. Maio, 4,45. Leves altas no milho americano. Milho brasileiro na B3, base Campinas. É bom a gente sempre acentuar que é base Campinas. Setembro, 65,27. Levemente no vermelho. Novembro, 67,87. Recua também para o janeiro. 0,38 a R$70,94 e o março está ali no 73, hein, Vlamir? Ixi, faz quanto tempo está nesse 73? Hoje, 73,36, recuo de 0,33. Qual é o seu diagnóstico, doutor Vlamir? Olha, João, a B3 ela está seguindo uma lógica de ter uma safrinha, né, que a própria Conab nos números de hoje também aponta, né, uma grande safra de milho. Ainda tem muito milho para negociar e a exportação, João, a questão é que a exportação
Eu estava conversando agora pela manhã com o operador aqui de exportação que mexe com o porto de. Ele falou: para nós aqui de Balsas está inviável vender milho no porto para exportação, porque lá está liquidando 60. Só para dar uma ideia, hoje liquida 65 no spot ali em Paranaguá. O pessoal do clube já tem os dados também lá, a gente já passou os movimentos. Exportação não está conseguindo girar, João. Não tem negócio, o exportador ainda tá tímido, né? Não quer melhorar o prêmio, então aparentemente calmo. E a B3 está seguindo essa lógica. Estamos terminando a colheita da safrinha, é uma grande safrinha, recorde histórico, mas tem muito milho para negociar. Então a B3 segue de lado, calma, aí está 65 no spot de setembro, 73 e pouquinho aí já no março. Isso faz aí, desde o mês inteiro, praticamente, já parado nesses níveis. Um dia um pouquinho para cima, um dia um pouquinho para baixo, dependendo das notícias do momento, né? Mas ele anda de lado, está meio de lado, e esperando para ver se o exportador apareça. Nós temos visto aqui o pessoal da área de etanol está no mercado. Aqui tem uma grande indústria de etanol de milho em operação e ampliação aqui em Balsas. Amanhã quero pegar e filmar um pouquinho ela ali para mostrar, né, para o pessoal o que é uma grande indústria de etanol, né? Mais de 2 milhões de toneladas de milho e sorgo serão usados aqui nessa indústria anuais. Então é demanda crescente. As indústrias de ração estão trabalhando da mão para a boca. O problema desse setor de carregar estoque é o juro, né, João? Mais de 20% ao ano o custo do dinheiro. Então ninguém quer carregar estoque interno, por isso que o milho da B3 está de lado. Chicago, véspera de USDA, amanhã tem USDA. E Chicago, no caso do milho, um pouco mais tímida, alta, né, leve alta, porque o mercado acredita que o USDA vem confirmar amanhã um relatório com safra americana aí na casa das 420, pode passar em 420 milhões de toneladas. O mês passado foram 426,4. E tem estimativa que fala que pode colher até 430. Então, em cima de uma grande safra de milho americano, mercado mais calmo lá nessa véspera de relatório de USDA. É mais ou menos isso aí o milho. Mercado brasileiro lento de negócios, mercado internacional na expectativa do USDA de manhã. Tá bom, amanhã a gente confere o USDA, amanhã sexta-feira também é dia de arroz e feijão, e já estourei o seu tempo, vai dar sua aula lá, que você que é um especialista em MBA do agro, um dos poucos, um dos melhores. Vlamir Brandalize, mais uma vez, parabéns, muito obrigado. João Batista, amanhã nós vamos fazer o programa de Imperatriz. Não vamos estar aqui mais em Balsa, amanhã faremos lá de Imperatriz. Até amanhã. Amanhã arroz e feijão, amanhã é dia da feijoada e milho e soja. Muito bom. Pessoal de Balsas, obrigado aí pela atenção. Né? Cuida bem do meu velhinho aí, ele é precioso, hein? Cuida bem dele. Vamos em frente. Olha, daqui a pouco, a Desrebrante falando de meteorologia, de chuvas para vocês aí no Matopiba. Daqui a pouco também nós vamos falar do novo caracu mocho, com marmoreio. Olha que coisa especial. Um encontro técnico que vai acontecer lá em Orlândia, para cima de Ribeirão, semana que vem, e nós vamos transmitir esse encontro técnico com exclusividade. Daqui a pouco o Celso Junqueira, lá de Orlândia, vai falar conosco, vai explicar para a gente. Mas antes vamos ver os preços do trigo, depois a Desrebrante. Os preços do trigo em leve alta em Chicago, setembro a 4,96, dezembro 5,18, março 5,35,5, maio 5,46,50 são os preços do trigo subindo em Chicago levemente. Agora sim, vamos a Desrebrante. Antes, peraí, tem um lembrete aqui importante que o pessoal está me dizendo aqui. Calma, antes de chamar a Desrebrante. Olha, vocês que ouviram aí os comentários do Vlamir, tanto sobre soja, mas principalmente no milho, como tem muito milho segurando, também a soja, 40 milhões de toneladas de soja ainda não negociada, a recomendação que a gente faz para vocês é fazer uma trava na bolsa, no papel, deixando o milho e a soja livres lá no armazém, mas você trava os preços. O importante, no entanto, é saber quanto custa a trava. Né? O milho na B3, quanto custa para março? Pergunte para o Fernando Sofiati, é o nosso assessor de investimento. O telefone está aí na tela, é o 199-7110-8610. 199-7110-8610. É um telefone gratuito para você tomar base de quanto custa essa operação. É uma operação de trava, uma operação financeira. Quanto custa? Ligue para o Fernando Sofiati, 199-7110-8610. Agora sim, vamos saber
Vamos pegar um trecho da entrevista que o Sérgio Braga fez com a Desrebrante. A entrevista na íntegra está no nosso site, nas nossas mídias, YouTube e Facebook, mas aqui está um trecho onde a Desrebrante fala especificamente para o pessoal do Matopiba. Desre no ar. Para a gente seguir a linha do tempo, Braga, o mais importante nesse momento é quando vai começar de fato a chuva, né? E até alguns dias atrás, os modelos de previsão estavam indicando os primeiros episódios para o Sudeste e para o Centro-Oeste. Quando eu falo Sudeste e Centro-Oeste, eu estou considerando o Sudeste e, no caso do Centro-Oeste, mais a região de Goiás, mais a região ali de Primavera também, em Mato Grosso. Por quê? Para o centro, norte de Mato Grosso, a BR-163, a região mais do oeste de Mato Grosso, já está começando a chover. Porque naquela região, a gente tem como fonte de umidade, né, a região amazônica. E nessa época do ano, ela já começa a despertar e já está despertando. Todas as tardes eu tenho observado ali alguns pontos de chuva se espalhando cada vez mais ali a partir da região norte do Brasil e cada vez mais chegando para estas áreas do estado de Mato Grosso. Então, o Mato Grosso já pode contar com essa fonte de umidade e isso deve evoluir cada vez mais, tá? Não há risco de quebra ali desse período de chuva. A tendência é, de fato, de evolução. Agora, para Goiás, ainda pegando parte ali de Mato Grosso, região do Vale do Araguaia, região ali de Primavera, estas áreas ainda pode demorar um pouquinho mais a ter uma chuva um pouco mais consistente, tá? Para as áreas do Matopiba, eu quero chamar a atenção porque tem uns episódios de chuva aí previstos para o finalzinho de setembro, comecinho de outubro, mas muita atenção, porque essa chuva ainda não é a chuva que vem para ficar, tá? Então, muito cuidado, ainda não é o início ali do período mais úmido para aquela região. Para aquela região, a chuva começa de fato a se consolidar, a região de Lem, a região ali do Tocantins, né, Porto Nacional, todas aquelas áreas ali, a gente conta com uma chuva começando a ficar mais consistente ali finalzinho de outubro e começando a evoluir ali no decorrer do mês de novembro, tá? Então, muito cuidado aí com essas primeiras chuvas, porque elas podem dar a ilusão de que começou a chuva, mas ainda não, tá? Muito bem, também o Agrotempo nos mandou uma tela que reduz e traduz as informações da Desrebrante. Sempre lembrando que a íntegra da Desrebrante, essa informação, essa entrevista feita ao Sérgio Braga, está no nosso site, Tempo e Dinheiro Oficial, está no YouTube, está no Facebook, e os recortes vão subir pelas mídias. Então, pessoal do Matopiba, preste atenção, teremos episódios de chuva, sim, mas não são chuvas plantadeiras. Ouço a Desrebrante, muito experiente a Desrebrante. Temos uma turma de especialistas em tempo aqui no Tempo e Dinheiro, que é a nossa obrigação, não Coutinho, Desrebrante, o Molion, todas as informações para você ser o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Agora, olha a tela do Agrotempo do Almir Trevisan, mostrando como é que fica do dia 15 de setembro, portanto, de segunda-feira que vem, até o dia 23 de outubro. Perceba, vamos começar lá por cima. Lá, o Maranhão, o sul do Maranhão, que você vê na tela, Tocantins, o norte da Bahia, está branco. Branco significa dentro da média, não é trágico, não é marrom, mas está dentro da média. Não é chuvas nem acima e nem abaixo da média, na média. Mas aí você vê que o Goiás, o Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, estão dentro do verdinho ali, as chuvas levemente acima da média. Já o Mato Grosso, norte do Mato Grosso, o sul do Pará, esse azul é dilúvio, vai chover muito nesse período de 15 de setembro a 23 de outubro. Uma previsão forte de chuvas fortes lá por Mato Grosso, norte do Mato Grosso, alta floresta, principalmente, né, no sul do Pará, muita chuva. No entanto, olha, presta atenção, o Mato Grosso do Sul, o centro do Mato Grosso do Sul, tem áreas amarronzadas, ou seja, chuvas abaixo da média, e também o oeste de São Paulo e o norte do Paraná. E outra parte também sem chuvas vai ser o oeste do Rio Grande do Sul. Vocês estão vendo na tela. Então, oeste do Rio Grande do Sul, parte do Paraguai, o norte de São Paulo, Mato Grosso do Sul, o oeste de São Paulo, com áreas amarronzadas, significando baixa incidência de chuvas. E também lá no Tocantins, né? Veja o trecho ali, a área de Tocantins, é esse trecho aí que o Agrotempo está mostrando, 15 de setembro a 23 de outubro. Essa tela nós vamos reproduzir nas nossas mídias, mas fiquem atentos, ouçam a Desrebrante, vejam essa tela, ouçam o Ronaldo Coutinho de hoje,
Ontem nós mostramos um alerta do Molion. Então, tudo isso para você ser um produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Agora sim, nós vamos falar de uma novidade, né, sobre a raça Caracu. Vamos falar de pecuária, porque nós temos a honra, fomos honrados com o convite do grupo Criadores do Mocho Caracu, para nós sermos os porta-vozes da reunião técnica que os criadores do Caracu Mocho vão fazer na sexta-feira que vem, lá em Orlândia, e nós vamos transmitir ao vivo para vocês serem informados do que se trata, o que está acontecendo com essa raça que foi aprimorada no Brasil. Uma das primeiras raças de bovinos chegando no Brasil foi o Caracu, vieram nas caravelas, mas essencialmente era com chifres, uma raça voltada para a produção de leite, e aí houve o aprimoramento, houve a técnica, houve tecnologia, houve os estudos e a persistência, principalmente a persistência desses criadores, né? Um grupo centrado ali no norte de São Paulo, em torno de Ribeirão Preto, sul do Goiás, Minas Gerais, Triângulo Mineiro, e eles estão produzindo agora Caracu Mocho, e com a docilidade do Caracu e com uma carne excepcional, marmoreio. Tudo isso nós vamos conhecer e vamos passar para vocês na outra sexta-feira ao vivo, nesse encontro técnico do grupo de criadores do Caracu Mocho. Mas para explicar bem o que é isso, o que está acontecendo com essa evolução do Caracu Mocho, está conosco o Celso Junqueira, direto da Fazenda Diamante, lá em Orlândia. Celso, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João. É um prazer aí falar com vocês. Vamos ter esse encontro técnico, mais um encontro do Grupo Mocho Caracu, que são associados da Associação Brasileira de Criadores de Caracu, mas que tiveram um foco na variedade mocha e estamos buscando carne de qualidade. O boi moderno é o boi que tem desempenho para dar uma rentabilidade para o criador na cruza com o Nelore, na cruza com a F1. E agora, há cerca de 8 anos atrás, quando começamos a fazer a avaliação de carcaça, nós identificamos e começamos a selecionar também critérios que vão dar mais eficiência. Então, área de odilombo, a gordura mais precoce, então cobertura de gordura, e agora uma novidade principal é o marmoreio. Aquela carne que todo mundo quer produzir para comer na fazenda, hoje nós temos o prazer de fazer. E nós queremos disseminar isso pelo Brasil com a cruza do Mocho Caracu, com qualquer outra raça aí, o tricross aí com o F1 Angus, é um produto excepcional. Ô Celso, vou colocar de novo na tela o Torão Caracu, né? Ele não é um bicho grande não, mas ele é um bicho encorpado, pura carne, e essa maciez e também a docilidade, porque ele é mocho e vem da característica dele de uma raça dócil. Olha que bicho bonito, rapaz do céu! Eita, isso daí dá uma carne excepcional, Celso. Uma coisa que é surpresa, o mocho, ele veio derivado do mocho nacional, que era uma raça relativamente pequena. Então, touros aí de 600, 700 quilos. Hoje, nós já temos touros de 1.000, 1.100 quilos, que, na verdade, já chegou num ponto que temos que tomar cuidado. Crescer mais do que isso pode não ser positivo, né? Então, o objetivo é desmamar bezerros aí de 250 quilos e garrotes aí com 18, 20 meses, sendo abatido em torno de 20 arrobas. Esse é o desafio. Tá. Eu estava conversando ontem com vocês, aí, o pessoal do grupo, pessoas fantásticas, né? Pessoas maravilhosas, conversa boa, né? E aí a gente foi percebendo que tem uma história, quer dizer, um aprimoramento desse não acontece de repente, foi principalmente causado pela persistência e dedicação de vocês, né? Sem dúvida, João, mas além disso, foi o desenvolvimento científico que teve na pecuária, né? Quer dizer, a seleção da pecuária moderna, ela não tem 30 anos, né? Até 30 anos, você selecionava quando muito para fertilidade da fêmea, a vaca que não emprenhasse era descartada, e para macho de peso, né? E aí a gente começou, talvez, a crescer muitos animais, e aí perdemos a precocidade no abate, né? A gordura. Então, o foco hoje é animal de frame médio, para ter velocidade no ganho de peso, abate rápido e com qualidade de carne, cobertura de gordura e marmoreio, para que cada um deguste na sua churrasqueira com a sua família.
Na verdade, né, olhando, claro que são palavras técnicas de quem entende, como você está nos dando aí uma verdadeira aula, mas o que importa para o pecuarista na comparação, né, porque ele tem o Nelore mocho, tal, então são os mochos aí, mas o que interessa para ele é custo de produção. Qual é a vantagem do caracu, o Celso? Ô, João, a heterose de qualquer raça taurina com zebuíno já é conhecida, né? Então, a contribuição que a heterose vai dar no cruzamento, ela já vai trazer um ganho por si só, né? A partir do momento que você tem uma seleção genética que focou no AOL, na área de lombo dos touros, para transmitir isso para suas progênies, você vai ter um rendimento de carcaça maior. E agora, mais recentemente, já está sendo incluído a eficiência no consumo. Então, o animal que come menos para ganhar 1 quilo de carne. Então, com isso, nós vamos ter um custo de produção mais barato, entendeu? Então, a pecuária tem condições de colocar uma produtividade de arroba por hectare mais alta, aumentando a rentabilidade. Tá, eu vou pedir para o Gleison ver se a gente pode colocar na conversa o Sérgio Braga, que é nosso especialista em pecuária. Enquanto que o Gleison chama o Sérgio, conta um pouquinho da história para a gente. Como eu disse, né, o caracu veio com as caravelas portuguesas, tinha um chifrão, era boi de leite, aí vocês foram aprimorando, foram para o IZ, mas isso é uma história antiga ou é recente esse aprimoramento, Celso? Não, então, na verdade, nós temos histórico, desde o meu bisavô, ali no começo do século XX, ali 1913, por aí, já tem histórico dele participando de exposições do Mocho Nacional. Isso foi até meados da década de 60, quando praticamente foi extinta a associação. Em 1985, retomou a Associação do Caracu e, logo na sequência, a Associação do Caracu acolheu a variedade mocha também. Então, o trabalho do resgate genético, ele aconteceu a partir de 85 na Caracu e no mocho, a partir de 1985 no mocho. E com isso, iniciou-se um trabalho de seleção. Há cerca de 10 anos, essa seleção ela foi melhor direcionada para aquilo que se chama hoje do boi da pecuária moderna, né? E esse grupo Mocho Caracu já está há 2 anos trabalhando em conjunto para aprimorar isso com mais velocidade, com troca de genética, definição de parâmetros e um desenvolvimento de mercado, né? E o que nós estamos fazendo isso é exatamente esse trabalho. Mostrar o que essa raça tem hoje de positivo para contribuir para você, pecuarista. Muito bem, eu vou levar o Sérgio Braga lá para Orlândia, para ele conhecer essa maravilha aí. Você está conosco, Sérgio? Sérgio? O Sérgio. Tá bom. Olá, boa tarde, Celso, tudo bem? Você falou a tarde, respeito dessa questão da precocidade, dessa raça que, sem dúvida nenhuma, é uma fábrica de carne, marmoreio, e, enfim, né, tudo isso que sai ou tem o gosto do próprio brasileiro. Mas a adaptabilidade dessa raça em várias regiões, a rusticidade desse animal permite que ela seja criada em várias regiões do Brasil, porque nós temos as condições de clima diferente no Brasil afora. E em todas as regiões ela é adaptável ao clima, principalmente nessa situação que a gente vive hoje, né? Os extremos na região centro-oeste, as temperaturas mais amenas no sul, em alguns momentos, é lógico. Ela é adaptável a todas as regiões do Brasil? Ô, Sérgio, pergunta excepcional. Essa é a grande vantagem que o caracu traz, né? O caracu, para você ter uma ideia, ele está presente desde a Palmas do Paraná, que é uma região muito fria no sul, né, até Maranhão, Pará, Goiás, né, suportando esse clima mais quente, né? E por muito tempo, talvez esse foco da rusticidade ela tenha limitado o desenvolvimento de seleção, né? E esse é um ponto que ele não vai perder, né? Ele já tem por si só, ele sobreviveu a tudo que aconteceu, né? E agora nós estamos incrementando, na verdade, potencial de desempenho, para ter ganho de peso mais rápido, para ter depósito de gordura mais precoce, porque parte dos animais tinha uma seleção continental, parte da raça caracu era seleção leiteira, então eram animais mais tardios, animais de uma ossatura maior, e agora nós estamos reduzindo um pouco tanto o frame
quanto à ossatura para colocar mais desempenho. E o Mocho tem respondido de uma forma muito positiva nesse aspecto. Muito bom. Só para poder finalizar, viu, João? Essa questão do manejo, né? Última pergunta. Dá chance para ele fazer uma pergunta e já faz duas. Vai em frente, Sérgio. Questão do manejo, né? Eu acho que sendo uma raça dócil, né? Eu acho que é importante que a gente tenha consciência de que o manejo também é um pouco mais simples, mais fácil também, não, Celso? Sérgio, sem dúvida. E tem uma coisa que talvez poucos saibam, mas o animal dócil, a partir do abate, ele te produz uma carne com a maciez adequada. Se você abate um animal, mesmo um jovem, que tem um nível de adrenalina, essa carne fica mais rígida, ela vai exigir uma maturação. Então, a docilidade, o temperamento, ele é um critério rigoroso de seleção no nosso rebanho, porque ela vai afetar a qualidade da carne por conta dessa alteração do pH da carne. Muito bom. Pessoal, vocês que estão nos assistindo ficaram muito interessados, muito curiosos. Nos próximos dias vou trazer o Dr. José Geraldo, o Dr. Trobo, que dedicam as suas vidas lá do sul goiano, gente boa, nós vamos estar juntos então na sexta-feira. E você de todo o Brasil poderá assistir no conforto da sua casa, do seu celular, através aqui do nosso Tempo e Dinheiro, nessa transmissão técnica que nós vamos fazer desse encontro dos criadores do Caracu Mocho. Tá bom? Certo? Combinado assim, Sérgio? Combinado. Celso também, né, Celso? Maravilha. Vamos lá comer o Caracu Mocho na sexta-feira. Vamos degustar lá e a carne vai agradar todo mundo, com certeza. Será um prazer estar junto com vocês, pessoal. Gostei desse final aí, viu, Celso? Estaremos juntos. Vamos em frente. Valeu. Até a próxima. Abraço. Maravilha. Muito bom. Vamos voltar ao Sérgio Braga agora. Vamos saber dos preços básicos da agricultura, que são os preços dos hortifrutis. HF no ar, Sérgio. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. E com a apuração do CPE e apoio da LS Tractor, começamos sempre pelo preço do leite pago ao produtor. Captado no mês de julho, pago agora em Santa Catarina na média de R$ 2,57 mais 58 litros. Ovo branco em Recife, a caixa de 30 dúzias, a R$ 159,00. Batata padrão Ágata especial ao beneficiador em Tapetininga e região interior de São Paulo, saco de 25 quilos a R$ 30,50. Tomate, salada longa vida 2A, em venda nova do imigrante, a caixa aberta R$ 57,50. E a laranja, na indústria, no mercado, caixa de 40 quilos e 800 a R$ 48,00 mais 88 centavos. Bom, além do apoio da LS Tractor, hoje é dia de destaque, falando sobre a tecnologia sul-coreana, que tem a função e o apoio, né, da própria fabricante sul-coreana nas principais regiões produtoras de comida, de alimento aqui no Brasil. Veja só o destaque de hoje. A LS Tractor é uma empresa sul-coreana, mas com coração brasileiro. Você sabe qual a origem do grupo LS? Se
você tivesse que recomendar uma televisão, que marca seria? LG? Pois bem, a LS faz parte do grupo LG. Agora imagina essa tecnologia que você já conhece no seu trator. É isso que nós oferecemos. O Grupo LG atua em mais de 40 países, com componentes eletrônicos, maquinário e energia. A LS Tractor está há 13 anos no Brasil, com fábrica em Garuva, Santa Catarina. E nós temos concessionárias em todas as regiões do país, sempre próximas do produtor, desenvolvendo tecnologias que trazem a solução para o campo. Mais do que tecnologia, estamos lado a lado com quem produz, oferecendo o trator certo para cada cultura no agro brasileiro. E você, está pronto para evoluir sua produção? Então venha para a LS Tractor. Tecnologia sul-coreana, coração brasileiro, LS Tractor apoiando a gente aqui, o Tempo e Dinheiro, muito bom. Agora vamos saber dos preços do café. Bruno Labs daqui a pouco. Sérgio Braga, é com você. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Hoje nós vamos começar pelas informações, pela participação do Bruno Labs. Na sequência, fechamento do café em alta na Bolsa de Londres e a oscilação para o café em Nova York. Primeiro, Bruno Labs. Boa tarde, Bruno. Olá, amigo cafeicultor. Você está bem? 11 de setembro é ou vai ou racha a continuação. É isso mesmo, é um reflexo de ontem. Sim, é exatamente igual ontem. Nos encontramos hoje. Olha só que loucura. Bom, novamente nós vimos um falso rompimento do Arábica na resistência dos 385 e ainda temos dois cenários postos à mesa. Ou rompe e busca os 400, ou segura e vai testar os 365 novamente. Pessoal, já são 13 pregões dentro deste caixote e 8 tentativas de rompimento dessa resistência. Surreal, né? A mola está sendo comprimida. Para que lado ela vai estourar? Bom, o Conilon vive o mesmo filme. Se não romper os 4.500 dólares por tonelada, vai testar os 4.300 novamente. No caso dele, já são 7 pregões brigando nesta faixa e 3 tentativas de rompimento da mesma resistência, que é as 4.500. Graficamente falando, olhando o gráfico, o mercado está formando um mastro bandeira, que a gente chama, e está consolidando neste momento. Por isso, essa lateralização dentro deste caixote. E nessa leitura, pessoal, nós podemos ter uma continuação do movimento de alta, mesmo que dentro deste caixote ainda ele venha a testar o suporte dos 365 novamente, mas não pode perdê-lo, ok? Mas, antes disso tudo, precisamos combinar com os fundos, né? Gostou do conteúdo? Me siga aqui nas redes sociais, um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até amanhã! Vai o racha 2, né, Bruno? Obrigado. Bom, Londres fechou com alta a 4.524 dólares por tonelada, alta de 0,67%, ao contrário do que acontece ainda nas negociações em Nova York. O café negociado em Nova York apresenta queda em todas as posições, está oscilando aí na tela, mas nós temos o café a 385,65, 0,32 de queda para o vencimento futuro dezembro. Demais posições, será que consegue fazer a conexão? Tá aí. 400 dólares, olha, 4 dólares mais 50 por libra-peso. O vencimento curto, mais curto, setembro, recua 0,13%.
dezembro a 385,90, 0,26% de queda, março 372,55, 0,27% de queda, maio 361,10, 0,25% de queda. Na B3, café sacas em dólares, seguindo descolado o mercado de Nova York, só Nova York que cai. Agora na B3, dezembro a 473 dólares, sobe 0,64%, março 469 dólares, a saca 0,98 de alta. Nova York cai, B3 sobe descolada de Nova York e o café Conilon sobe na Bolsa de Londres. João Batista Olive. E agora sim nós vamos ver os preços do boi gordo. Você já mostrou na abertura do programa, né, que nós estávamos com 311,50 no outubro. Será que mudou? Vamos aos preços da pecuária desta quinta-feira, Sérgio Braga. Mercado pressionado, segundo a Scott, duas praças tiveram queda, uma subiu, mas antes a B3, o que a gente observa nas negociações, nesse momento, direto à tela, queda em todas elas, 304,60 vale arroba para o setembro, 311,35 arroba para o outubro, novembro 319,95 e o dezembro R$324, queda em todas as posições do mercado futuro do boi gordo nesta tarde. Mercado físico também, vamos começar pela Praça de São Paulo, Barretos, Araçatuba, boi comum a prazo já descontado 307,50, Espírito Santo 282,50, Rio de Janeiro 313,50, MT ao Norte 298,50, mais 4 praças na sequência, Sudoeste do MT 295,50, Cuiabá 298,50, Sudeste do MT 297,50, Roraima 280,50. Vamos direto ao CPE com Isabela Zavati. Boa tarde, Isabela. Olá, boa tarde. Desde o início de setembro, nós estamos acompanhando que o mercado de negociações de animais para abate apresenta estabilidade. Então, preços aí nos patamares que estavam sendo negociados na última semana de agosto. Ontem, quarta-feira, o cenário mudou um pouquinho. Então, normalmente quarta-feira é um dia de boa liquidez, mas ontem nós acompanhamos em várias regiões que houve uma pressão de baixa. Frigoríficos, então, ofertando R$5 a menos no valor da arroba, principalmente no Mato Grosso. Esse cenário, então, afastou os pecuaristas do mercado spot, né? Então, resultando aí numa baixa liquidez. No estado de São Paulo, nós também acompanhamos uma baixa liquidez, mas os negócios seguem aí nos preços que vínhamos acompanhando, entre 310 e 315. Então, o indicador CPE Exalc fechou ontem a 311,65. No mercado atacadista da carne com osso, nós acompanhamos estabilidade. E a carcaça casada bovina fechou a 21,69 o quilo à vista. Em relação às escalas de abate, elas estão oscilando nas regiões. Então, temos acompanhado escalas de 7, 14 e até 20 dias. O mercado de reposição, ainda temos visto preços firmes. Então, seguimos aqui acompanhando toda a movimentação de mercado. Muito bem, daqui a pouquinho o Iberville da HM, mas antes vamos fazer uma parcial, porque nós estamos encerrando a nossa enquete de hoje, então nós vamos dar mais um tempinho, vamos mostrar a parcial e vamos dar um tempinho, enquanto o Iberville fala conosco, para você votar, porque aí nós vamos mandar para o YouTube para encerrar a enquete de hoje. Nós estamos perguntando para você qual a frase do ministro Fux de ontem, no seu voto de ontem, foi a mais marcante. Até o momento, 607 votos, pessoal, vamos votar aí que temos tempo ainda. Por enquanto, a frase sociedade vence com justiça, sociedade triunfa com julgamentos justos, essa é a pergunta, tem 14%. A pergunta, o número, a segunda opção mais votada, com 27%, não compete ao STF realizar juízo político. Essa é a segunda alternativa. E terceiro, com 20%, papel do juiz não é ser político, não é fazer política. Ou seja, o que o Fux disse, julgador não pode ter comportamento, né, político. Né? Essa é a frase do Fux.
E o YouTube está reduzindo as frases, por isso que ele falou uma coisa, nós estamos sintetizando as frases. E a opção mais votada, com 39%, a Constituição vale para todos. Na verdade, o que ele disse, Constituição vale para todos e ela protege a todos. Essa foi a frase do ministro Luiz Fux, é a mais votada. Então, as 4 alternativas para você votar ainda. Com 39%, Constituição vale para todos e protege a todos, disse o ministro Luiz Fux, que está sendo mais escolhida. Nós vamos dar mais um minuto aí para você votar e, na sequência, a gente vai encerrar. Certo, Davi? Mais um minutinho e encerra. Vou devolver para você, Sérgio, com a HM. Aí, vamos direto ao bebedouro com o Iberville Neto, que tem informações, viu, João? Também sobre o mercado do boi gordo. Vamos lá, Gleidson. Iberville Neto, boa tarde. Olá, de acordo com dados do IBGE, nós tivemos um aumento de 4,5% nos abates de bovinos no primeiro semestre desse ano. Vale destacar que no ano passado, o aumento no primeiro semestre, na comparação com 2023, tinha sido de 22,3%. Então, esse aumento perdeu força. A gente está falando de acréscimos menores. Em 2023, no ano anterior, ele tinha sido de 10%. Então, 10, 22 e agora 4,5%. A gente está falando de uma desaceleração nesses abates. Mas os abates de fêmeas, eles vieram ainda com um aumento importante de 14,2%, na comparação com o primeiro semestre de 2024, e os abates de machos já tiveram uma redução de 3,5%. Então, o cenário de manutenção de um abate de fêmeas elevado, ele continua sendo observado. Nós acreditamos que ele não esteja longe de um ponto de virada. Na nossa visão, ele já está até na hora extra. Nós acreditávamos que esse abate de fêmeas já estaria um pouco mais calmo. E vamos acompanhando. Então, a virada de chave, pensando em um gás maior para o mercado do boi gordo, na nossa visão, ela deve vir dessa redução de oferta, principalmente de fêmeas, consequentemente, uma menor disponibilidade de carne. E aí, mesmo com o cenário econômico mais adverso, que é o que nós esperamos para o futuro próximo, há espaço para se cobrar mais ao longo da cadeia, porque a gente vai ter menos carne para ser distribuída no mercado doméstico. Inclusive, os dados parciais do primeiro semestre já apontam para uma redução da disponibilidade interna de carne bovina. Um abraço e até mais. Muito bem, agora sim nós vamos fechar a nossa enquete. E o Sérgio está comentando conosco, né, que o ministro Luiz Fux agora está sendo atacado pela esquerda de maneira desproposital, né, descomunal. O ódio continua circulando na internet, né, porque, como nós sabemos, né, eles fazem aquilo que eles pregam de uma maneira inversa, né? Vamos falar do amor e pregam o ódio, né? Praticam o ódio, é o que nós estamos vendo, né, Sérgio? Exatamente. Começou agora, às 14 horas, o julgamento, né, de Carmen Lúcia e também o Zanin, né, nessa fase final do julgamento de Bolsonaro e outros 7 réus lá no STF. Que o voto contrário, provavelmente entre os 5 juízes, o único foi do ministro Luiz Fux. Já se sabe exatamente qual vai ser a sentença. Sentença não, o veredito, né, João? Pois é, e nós vamos acompanhar, você vai ter essas informações em tempo real no nosso clube. Você tem informação como você tem de forma geral na internet, mas conosco comentada e analisada pelo professor Paulo Moura, que é o nosso editor aqui de política do Clube do Tempo e Dinheiro. E você entra no clube, experimenta, tem 7 dias grátis para você experimentar, 199-9813-2915 é o telefone de acesso para você entrar no clube com 7 dias grátis. Tem as informações, são 15 grupos para você ser o produtor rural mais bem informado, ou você escolhe o grupo do seu interesse. E agora, para encerrar a nossa enquete, mandamos para o YouTube e 616 votos votaram na nossa pergunta: qual foi a frase do ministro Fux mais marcante? Venceu, Constituição vale para todos e protege a todos. Ele falou também que política não compete ao STF realizar juízo político. E aí o YouTube traduziu que político não é papel do STF, né? Sociedade vence com justiça, 13%. Na verdade, a frase dele é: sociedade triunfa com julgamentos justos, né? E papel do juiz não é fazer política, 20%. Então, julgador não pode ser político, né? Uma frase que o Fux fez, claro, endereçada principalmente para Alexandre de Moraes. Mas hoje são os 2 votos da Carmen Lúcia e do Zanin, e eles vão levar a votação para 4-1, é a expectativa. Vamos aguardar, né? Seja o produtor rural mais bem informado, acompanhe os resultados
dos votos lá do STF, dessa primeira turma, e também lá na Câmara dos Deputados continua a CPMI do INSS, e as informações também todas no nosso grupo de política do Clube do Tempo e Dinheiro. Tá certo? Sérgio Braga, obrigado pela edição de hoje, pelo apoio de sempre. Um abraço, João. Boa tarde a todos e até amanhã. E vamos em frente. Obrigado principalmente a você que nos apoia, que dá o carinho da sua audiência. Acredite no Brasil, nós vamos vencer apesar dessa guerra de desinformação, de ódio que está na internet. Vamos superar, vamos vencer. O Brasil vencerá, é a nossa certeza. Muito obrigado mais uma vez. Amanhã a gente volta. Viva o Brasil e vamos em frente. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, o nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.